por gentileza, e pedir uma salva de palmas na sequência ao senhor vice-presidente de Operações e Inovação na Dataprom, Carlos Brandt, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Brandt, sou vice-presidente de Operações e Inovação da Dataprom. Fui convidado para falar um pouquinho sobre o que a Dataprom pode trazer para vocês para o transporte público. Então, imediatamente, nós vamos falar sobre o sistema de bilhetagem eletrônica, que tem dois pilares principais que norteiam a bilhetagem eletrônica, que é a bilhetagem propriamente dita, que é o conjunto de softwares e hardwares que controlam os sistemas e controles de acesso e os sistemas de gestão de frota. A Dataprom, ela está hoje em 8 estados, controlamos mais de 4.000 ônibus, mais de 2 milhões de transações por dia, né? Quando eu fui convidado para conversar um pouquinho com vocês, né, nós estamos no nosso 12º simpósio, nós iniciamos o desenvolvimento da bilhetagem eletrônica em 1997. Então, muito já foi falado sobre a bilhetagem eletrônica, todos os conceitos básicos. Então, eu imaginei, idealmente seria começar a falar sobre criptografia, cartões, sistema web gestor, sistema da garagem, sistema de pessoa jurídica, pessoa física, abertura de exceção, não vou fazer nada disso. Quero começar dizendo para vocês que o sistema de bilhetagem da Dataprom e o sistema de bilhetagem que vocês têm já instalados na cidade de vocês podem salvar vidas. Calma lá. Sistema de bilhetagem, o cartão que paga a passagem, salvar vidas? Sim, salvar vidas. Explico. A Prefeitura de Curitiba, alguns anos atrás, fez um estudo sobre os atropelamentos que estavam ocorrendo na cidade. E desse estudo, chegou à conclusão que existia uma série de atropelamentos na faixa de pedestre. Estratificando esse estudo, observamos que esses atropelamentos, eles estavam ocorrendo com os idosos ou com os portadores de necessidades especiais. Então, neste momento, houveram várias reuniões e tentações para tentar resolver ou ajudar esses usuários, porque são nossos idosos, são nossos portadores de necessidades especiais. E a conclusão desse estudo foi que a parte mais difícil seria trazer esse usuário para fazer um cadastro, identificar esse usuário na rua. Como é que eu trago o idoso, como é que eu trago o portador de necessidade especial para fazer um determinado cadastro? Então, a ideia foi fazer uma integração direta com o sistema de bilhetagem. Ou seja, nós já sabíamos, a prefeitura já sabia quem eram os usuários que precisavam de prioridade. Os usuários que precisavam de mais tempo para atravessar aquela faixa. Então, fizemos um projeto, desenvolvemos uma botoeira que lia o cartão de transporte da cidade, porque eu já tenho, então, o usuário identificado. Nesse momento, nós tínhamos mais de 200.000 usuários prontos para usar o sistema de botoeira inteligente, que é o sistema que aumenta o tempo do pedestre, desse pedestre, então, na passagem do cruzamento. Isso, imediatamente, trouxe uma redução dos acidentes. A última estatística que nós temos é que reduziu em 84% os atropelamentos. Rendeu à cidade de Curitiba vários prêmios. Mas o que eu gostaria de dizer, a solução estava ali. A bilhetagem eletrônica, com toda a identificação dos usuários, já estava ali. Outra integração que eu gostaria de falar sobre estacionamento rotativo e o sistema de bilhetagem. Muito se fala em muitos congressos sobre the last mile, a bicicleta, o patinete, como integrar, como fazer.
Nós já temos uma solução para isso, que é, em determinados terminais, existem bolsões que são controlados pelo estacionamento rotativo, que, se você entrar nesse bolsão e utilizar o sistema de transporte público da cidade, você tem toda uma série de benefícios para poder deixar, então, o teu veículo nesse bolsão. Outra integração que nós fizemos foi de acesso a lugares que são conhecidos como mercados populares ou armazéns da família. Em Curitiba, nós temos, dentro dos terminais, alguns mercados populares com alimentos subsidiados, né, o que aproveita já o imóvel, aproveita a segurança do local, entre outras vantagens de estar com esse mercado dentro de um terminal de ônibus. Para quem está dentro do sistema, é só descer do ônibus no terminal e utilizar, então, esse mercado popular. Mas e para quem está fora? Para quem está fora, precisaria, então, de uma porta separada, precisaria, ou então, pagar uma passagem para entrar no terminal. E a Dataprom fez, então, uma integração para controlar esses usuários, esses usuários, para poder entrar dentro de um terminal, de uma área paga, de transporte público, fazer a sua compra e sair desse terminal sem, então, pagar efetivamente uma passagem. O sistema de bilhetagem da Dataprom já está devidamente integrado com mas os principais aplicativos de transporte, né, os mais famosos aí, temos o Recarga Pay, Vai de Bus, WhatsApp e coisas do gênero. De tal maneira que hoje você pode comprar uma passagem, então, para o seu cartão transporte, e em 15 minutos, em até 15 minutos, essa passagem já está disponível em todos os ônibus, tubos ou terminais do sistema de transporte. Então, tudo isso para facilitar a vida do nosso usuário. Vou falar rapidamente sobre a biometria facial. A biometria facial está integrada no nosso validador, é um sistema que faz a fiscalização dos beneficiários de um sistema de transporte que tem um benefício ou uma gratuidade. Então, no sistema de biometria, quando o usuário está se aproximando do validador, nós já tiramos algumas fotos, na utilização ele é tirado algumas fotos, e pós-utilização, todas essas fotos são encaminhadas para um servidor que faz o reconhecimento facial, então, desse usuário, e indica se o usuário que utilizou o benefício, se o estudante, se o idoso que tinha direito de usar esse benefício, era o mesmo ou não, demonstrando, então, as fraudes. Importante dizer que no sistema de transporte, no sistema de bilhetagem da Dataprom, as cargas embarcadas, todas as cargas de crédito são embarcadas em todos os validadores do sistema, e que o que depende, a quantidade, o tempo para essas cargas estarem embarcadas depende do meio de comunicação que nós temos disponível hoje, que é o GSM. E gostaria de falar rapidamente também sobre Business Intelligence. Esse vale um slide a mais. O sistema de bilhetagem da Dataprom, faz um tempo que eu não conto a quantidade de relatórios que demonstram as informações do sistema. Eu imaginava que estava em torno de uns 250, conversando com um amigo, cliente, hoje, ele falou assim, não, acho que vocês têm mais de 300 relatórios. Tem informação para tudo quanto é lado, tem toda a informação que você possa precisar, que nós, nos últimos 20 anos, através dos pedidos de vocês, nós fizemos esses relatórios. Transformar, então, todos esses dados numa informação fácil de se ver, foi um desafio que nós levamos quase um ano, analisando tudo que nós tínhamos de relatório e colocando isso em um BI. Esse BI ele tem 4 grandes vertentes: alta gestão, da utilização financeira e controle de frota, e dentro de cada um desses BIs, ele tem diversas abas, diversas informações. É fantástico. Toda vez que a gente olha um BI desse, a gente fala assim, nossa, mas então a gente poderia melhorar
melhorar, colocar uma linha a mais aqui, poderia tirar alguns ônibus de circulação de uma outra linha. As informações são riquíssimas e já estão completamente compiladas para vocês. Falar rapidamente sobre a gestão de frota, né? Então, a gestão de frota é outro pilar do sistema de bilhetagem que está controlando todos os aspectos do veículo. Então, na gestão de frota da Dataprom, eu consigo, através de um painel sinóptico, saber todos os ônibus que estão operando, em que linha eles estão operando, se eles estão, em que ponto que eles estão, se eles estão adiantados, se eles estão no horário, se eles estão atrasados. Eu consigo ter o controle completo da frota, consigo ver a pontualidade, consigo ver a rota, consigo ver o desvio de rota, se houve algum desvio de rota, né? Consigo mandar uma informação em tempo real para a minha central. Posso dizer que estou com um problema numa porta, posso dizer que eu estou com um problema num pneu furado, algo do gênero. Tudo isso em tempo real. E aqui, algo que a Simone acabou de falar, ela falou assim, Carlos, a gente precisa, nós já temos em Cascavel uma prioridade seletiva. Cadê a Simone? Simone, nós não temos mais essa prioridade seletiva, nós já temos atualização dessa prioridade seletiva, o que a gente chama de prioridade seletiva não intrusiva. Na prioridade que você conheceu, nós tínhamos que colocar um sensor aproximadamente 100, 150 metros para que esse sensor interagisse com o ônibus e comandasse o veículo. Conforme a palestra hoje do V2X, né, que estava falando sobre as possibilidades de integração de um veículo com o semáforo, nós já temos um equipamento que faz essa integração. O meu colega vice-presidente de negócios, o Jailson, ele vai falar um pouquinho sobre esse sistema, então não vou me alongar nesse momento, mas o que eu queria falar na parte de gestão de frota, porque ele vai falar sobre prioridade, quando ele fala prioridade, ele pode falar do ônibus, de uma viatura, de uma ambulância, diversos níveis de prioridade. Mas para o ônibus, a raiz de um comboiamento não é o ônibus atrasado, é o ônibus adiantado. Todos nós aí já sabemos disso. Dar prioridade para um ônibus adiantado é piorar o problema. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar prioridade para quem precisa de prioridade. O sistema de gestão de frota sabe se o ônibus está adiantado, se está atrasado ou se está no horário. Então, com essa informação, nós vamos acionar no dispositivo de prioridade seletiva não intrusiva e vamos, então, solicitar ou não a prioridade para aquele semáforo. Então, é o que a gente chama de prioridade seletiva não intrusiva inteligente. Antes era um cabo, agora é um sistema por rádio. Esse sistema por rádio ele consegue visualizar o veículo a aproximadamente 300 metros de distância. Nós já estamos observando, nós já estamos vendo esse veículo e entendendo a aproximação. Tá, mas você está vendo ele já a 300 metros e se ele parar não tem problema, a gente continua vendo ele. Porque antes nós tínhamos um ponto para visualizar, agora nós temos a informação via rádio acompanhando esse ônibus chegando no cruzamento semafórico. Então, o que você pediu, a Dataprom já fez para você. Vou passar agora um vídeo que ele faz um resumo sobre o sistema de bilhetagem e sobre a gestão de frota.
Perfeito. Então, esse é um grande resumo do que o sistema de bilhetagem e gestão de frota faz. Poderíamos ficar falando horas e horas e horas sobre as funcionalidades dele. Como eu disse, temos aí, desde 1997, desenvolvemos esse sistema, mais de 300 relatórios e ferramentas. Mas eu queria agora falar um pouquinho sobre um meio de pagamento que chama-se EMV, que é algo que está revolucionando o pagamento, o sistema de pagamento na troca do dinheiro efetivo, né? Então, isso é um pequeno resumo. Antes de 1600 não tínhamos o escambo, a partir de 1600 começamos a ter notas ainda não cunhadas no Brasil. Lá por 1966 temos o cartão de crédito como meio de pagamento. Idos de 2000 inicia-se o projeto EMV, 2013 e 2014 temos as referências do EMV sendo popularizado. 2020 Pix, 2023 temos aí o início do Drex. No sistema de transporte coletivo, as referências começam no final dos anos 70, né, com o bilhete de papel e o magnético. Entre os anos 80, você tem o início das fichas e a popularização dos vales, né? Então, o que aconteceu? A partir de 1985 tem a lei do Vale Transporte, então começa a se popularizar efetivamente os meios de pagamento que não são dinheiro para fazer o pagamento do sistema de transporte. E a partir de 2000, efetivamente, nós temos a bilhetagem eletrônica. Em 1997 nós começamos a testar, em 2000 iniciamos a instalação na frota de Curitiba, 2002 estava operacional em Curitiba, utilizando o cartão MyFare. A evolução do cartão MyFare depois tiveram vários outros padrões, né? O MyFare Classic, MyFare Plus, Desfire, e hoje nós utilizamos o que nós entendemos o melhor cartão para o sistema de transporte, chama-se Cypers. Em 2014, então, inicia-se o EMV, iniciamos todos os estudos relacionados a EMV. Em 2022, nós implantamos em Curitiba toda a frota com pagamento EMV. Mas o que é esse EMV? Esse EMV é um padrão que foi desenvolvido pela Europay, Master e Visa para fazer transações bancárias. No passado, você tinha um cartão de crédito que era um plástico. Hoje, o cartão de crédito, o cartão de débito, literalmente, ele é um computador. Dentro do cartão, dentro da carteira de vocês têm um cartão, esse cartão tem processador, tem memória, tem sistema operacional. Ele é um computador, um mini computador completo. E foi desenvolvido para você poder fazer transações. Esse computador, inclusive, ele tem, entre aspas, um Wi-Fi, porque você tem o pagamento com contato e o pagamento sem contato. E nós, para conseguir colocar essa tecnologia no sistema de transporte, nós só poderíamos utilizar a modalidade dele sem contato. Aqui existe uma quebra de paradigma. Até então, todos os sistemas de transporte, eles já tinham a pré-autorização para você usar ele. Quando você tem a ficha de transporte, você já pagou aquela ficha de transporte. Quando você tem o papel, o Edmondson, qualquer outro meio que você está usando, você já pagou. Quando nós vamos fazer uma transação EMV, você vai até um banco para pegar uma autorização, né? Se é autorizado, você tem a efetivação desse pagamento. Isso era proibitivo, ou isso é proibitivo para o sistema de transporte, você ter que esperar 10, 15 segundos para poder fazer essa transação. Né? Então, como é que funciona a transação EMV? A transação EMV é do que nós chamamos de modelo online diferido, que, em resumo, é uma transação offline. Então, você faz a transação, você
Quando o usuário encosta seu cartão no validador, nós lemos esse cartão. Se esse cartão for válido, eu libero a catraca, esse passageiro entra no ônibus. Depois que o passageiro entrou no ônibus, já foi liberado, que eu vou tentar fazer essa transação. E essa transação, então, ela vai depender de vários fatores. Ela vai depender da conectividade do ônibus, ela vai depender dos servidores. Então, essa transação offline, ela pode ser feita 1 minuto depois, ela pode ser feita 1 hora depois, ela pode ser feita 1 dia depois. Então, o que eu gostaria que pegasse? É uma transação offline. Esse slide demonstra o usuário aproximando. Alguns minutos depois, essa transação é enviada para um servidor. Efetivamente, esse servidor ele não interage com os bancos, ele interage com o que a gente chama de adquirente, que é um terceiro que aí sim vai fazer essa transação ser compensada ou na rede bancária ou nas bandeiras, onde for de direito. Então, mas qual que é o grande problema disso? Essa transação ela pode ser negada. Vou fazer, por absurdo, que é uma transação que pode ser de crédito ou pode ser de débito. Eu estou fazendo, então, uma transação de débito que, quando chegou lá no banco, não tinha um saldo. Então, essa transação foi negada. Só que esse usuário entrou no sistema de transporte e já foi embora. Então, quando essa situação ocorre, o sistema ele manda informação para todos os validadores, bloqueando o uso desse cartão até essa transação ser compensada. Tá, mas você vai perder essa transação? Não, existe uma regra de negócio que você tenta várias vezes, em até 14 dias, recuperar essa transação. Se essa transação for recuperada, esse cartão automaticamente ele é desbloqueado. Existe mais uma modalidade que nós chamamos de tap recover, que é, passou os 14 dias, a gente não tenta mais. Mas a pessoa foi lá e usou o mesmo cartão no sistema de transporte. Então a gente entende que essa pessoa está tentando regularizar a sua situação no sistema de transporte daquele cartão. Então, por modelo de negócio, nós não permitimos que essa pessoa entre no sistema, mas nós, então, tentamos fazer novamente aquela transação do passado que foi negada. Né? E, às vezes, essa transação é aceita, às vezes não. Quando ela é aceita, entra na nossa principal dor. Nossa principal dor é ensinar ou demonstrar para o usuário que a transação offline, que isso foi transacionado num momento diferente do qual ele utilizou o ônibus. Por exemplo, depois de 14 dias, eu utilizei o meu cartão que tinha sido negado, não foi permitido então que eu entrasse no sistema de transporte. Entrou o sistema de recuperação de dívida do Tap Recover e foi autorizado. Ele recebeu então um SMS no celular dele dizendo: sua passagem foi paga. Só que, efetivamente, a hora que ele tentou entrar no sistema de transporte, ele foi bloqueado, porque essa passagem que foi paga era do passado que não tinha sido paga ainda. Então, a maior dor é conseguir fazer com que os nossos usuários entendam que trata-se de uma transação offline, que o momento da transação é diferente do modelo do uso, que você pode receber um SMS de uma transação de uma semana atrás, que é um modelo de recuperação que a gente pode estar rodando nos nossos servidores. Né? Então, temos um problema, vamos ficar parados? Não, nós estamos há pelo menos 2 anos estudando uma arquitetura para fazer, então, algo híbrido. Nós sabemos que nós não podemos ficar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, refazer uma transação com o usuário na frente do validador, enquanto tem uma fila de pessoas tentando entrar no ônibus. Então, nós estamos criando um modelo híbrido. O que vai ser o modelo híbrido? Eu vou tentar fazer uma transação online, vou esperar um determinado tempo. Se eu não receber resposta dessa transação online, aí sim eu vou voltar para o modelo diferido. Então, essa é uma arquitetura que nós estamos aí pelo menos 2 anos trabalhando em cima para conseguir definir e implementar para melhorar a interação do nosso usuário com o pagamento em EMV. Falar um pouquinho sobre os números do EMV em Curitiba. Né? Hoje, praticamente 10% dos pagamentos são EMV.
5% dos pagamentos em dinheiro. E aqui tem uma informação importante que é, tiramos o dinheiro do ônibus. Quando a gente tira o dinheiro do ônibus, imediatamente nós observamos o efeito de diminuição dos assaltos. Nós fizemos a implantação em 2022. De 2022 para 2023, o número de assaltos caiu em 80 e poucos %. Agora, a medição de 24 caiu para 97%. Então, olha a segurança que trouxe para o usuário, para o sistema de transporte, tirar o dinheiro de dentro do ônibus. Vou passar um vídeo sobre a repercussão na mídia quando nós implantamos isso em Curitiba. Curitiba foi uma das 3 capitais a aceitar o sistema de pagamento através de cartões, de crédito, de débito, de celulares, de relógios ou de qualquer dispositivo EMV. Curitiba concluiu o processo um mês atrás com a adaptação dos últimos ônibus de linhas interbairros que ainda tinham cobrador. A digitalização foi gradual e reduziu a circulação de dinheiro no sistema. Em 2019, 36,8% das passagens eram pagas em espécie. Em 2022, o percentual caiu para 22%, uma medida que gerou nestes últimos anos uma redução ainda mais drástica da criminalidade no transporte coletivo. Em 4 anos, o número de assaltos despencou de 834 para 103. Já o fim dos postos de trabalho foi compensado com programas de requalificação promovidos pelas empresas. Este gerente de operações diz que desde 2018, mais de 400 funcionários foram recapacitados na escolinha do motorista. E é muito interessante porque ela aborda uma questão, além de teórica, prática, com situações reais e vivenciais do trânsito do nosso dia a dia, bem como atendimento aos nossos usuários. Débora entrou na empresa como cobradora e depois do curso intensivo foi transferida para a função de motorista, que remunera melhor. Além de manter o emprego, a funcionária realizou um antigo sonho. Isso é muito gratificante para mim. É um trabalho assim, que eu amo de paixão, o que eu queria e é um sonho que eu estou realizando. Bom, a mensagem que eu queria trazer para vocês, no que diz respeito aos sistemas de bilhetagem eletrônica, é que ele pode ser muito maior do que usar o sistema só para pagar com o cartão a passagem. Então, eu decidi começar essa nossa conversa dizendo assim, esse sistema está salvando vidas. A hora que eu falo 84% de redução dos atropelamentos dos nossos idosos, dos nossos portadores de necessidades especiais. Salvamos vidas. Quando nós usamos o sistema, o cadastro do sistema, os cartões para outras finalidades, nós estamos trazendo muito mais valor, e esse valor já está com vocês. Esses desafios normalmente são trazidos por vocês para a Dataprom. Vocês nos ajudam com as dores de vocês. E quero dizer, estamos aqui à disposição de vocês para ajudá-los, né, a solucionar esses problemas. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Carlos pela palestra, pelo compartilhamento do seu conhecimento conosco nesta tarde. Alguém tem alguma pergunta ao Carlos neste momento? Pode levantar a mão, por favor. Ali, Gabriela. Só um instante que o microfone já vai chegar. Ali, Gabriela.
tarde, Carlos. Tudo bem? Aqui é o Caio novamente, responsável do transporte de Campo Largo. Não é uma pergunta em si, mas é uma maneira de externar o que a gente passou lá em Campo Largo. Então, em maio deste ano, a gente teve um novo modal, que é o sistema de bilhetagem, agora é propriedade do município, e a operação do operador em si, da concessionária. E antes, da antiga licitação, a gente não tinha nenhuma informação, nada, era uma caixa preta. E eu queria deixar claro quanto é importante esse sistema de bilhetagem para as prefeituras. Eu não sei, eu conheço algumas prefeituras ali da região metropolitana e aqui do Paraná que não tem essa informação nenhuma do transporte público. E eu vi o quanto importante é você saber essas informações, trabalhar com ela, passar para o gestor o que você pode melhorar, como você pode melhorar, o que está acontecendo em cada linha, o que a gente pode fazer para conseguir aumentar a demanda. Então, eu gostaria de deixar para os outros gestores até, que não têm o sistema de bilhetagem, que é algo essencial para um melhor transporte público. Eu acho que sem isso, sem essa ferramenta estando na mão dos gestores, o transporte não tem a mesma efetividade e vira algo só pensando em lucro e não salvar vidas, que nem você falou, e também não no passageiro, que ele tem necessidade desse direito de vir e ir. Então, eu gostaria de agradecer, porque eu fui muito bem atendido por vocês, pela equipe da Dataprom, e falar que eu quero utilizar e saber cada vez mais do sistema de bilhetagem de vocês e grandes avanços que vocês ainda vão ter. Muitíssimo obrigado. Perfeito. Muito obrigado pelas palavras, Caio. Até um dos pontos que eu ia colocar no início da minha apresentação era sobre a transparência do sistema de bilhetagem que nós fizemos. Mas poderia parecer que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, uma vez que eu sou fornecedor, nós somos o desenvolvedor. O sistema ele foi concebido para ser auditável. Ele foi concebido para mostrar as informações. Logo após a pandemia, tem uma realidade que foi comentada aqui, que ficou muito mais claro a necessidade de subsídio público para que o sistema de transporte tenha uma grande qualidade. Mas como é que você mede a quantidade desse subsídio? Como é que você efetivamente prova que o teu IPK está baixo? Como é que você prova que você precisa de um determinado subsídio? Essas informações elas estão dentro do sistema de bilhetagem. Só que para elas serem válidas, vocês, como gestores, têm que ter acesso puro a essa informação. E é o que nós nos preocupamos em fazer no nosso sistema de bilhetagem, que vocês tenham esse acesso puro. A Dataprom ela já passou por várias auditorias nos seus sistemas de bilhetagem. Todas elas nós nos saímos muito bem. Nós já passamos por auditorias, por Tribunal de Contas, que inclusive pediu pequeníssimas modificações para que o sistema ele seja cada vez mais claro. Todas as modificações nós já implementamos e estão dentro do nosso sistema. Então, é uma grande ferramenta para demonstrar a verdade, porque tem cidades que, efetivamente, precisa colocar o dinheiro, né, de subsídio para que o sistema seja de qualidade. Quando nós estávamos no meio da pandemia, eu escutei mais muita história assim, falando, não, mas agora a prefeitura está colocando dinheiro no transporte pro dono da garagem ficar mais rico. E eu escutei isso de pessoas próximas, escutei isso de pessoas que têm um determinado nível de conhecimento. E eu entrei em debate, porque daí eu não aguento. Eu sou uma pessoa técnica, mas eu não aguentei. Falei assim, senhores, o sistema de transporte tem que funcionar. O nosso enfermeiro tem que chegar no hospital. Os colaboradores que puderem trabalhar, mesmo na pandemia, têm que trabalhar. E se essa quantidade reduzida de pessoas não paga o sistema de transporte vai falir. Então, é uma obrigação, só que essa obrigação tem que ser feita com transparência. E é aí onde entra o nosso sistema para poder demonstrar essa transparência. Novamente, muito obrigado, Caio. Alguém tem mais uma pergunta? Professor?
Na verdade, não é bem uma pergunta, Caio. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa. É mais uma sugestão, talvez, não sei, uma reflexão aqui, né, que você colocou na sua apresentação como uma das principais dores, aquele momento, né, que o usuário tenta fazer novamente aquela compra, né, do bilhete, e aparece antes uma cobrança antecipada do que ele deixou de pagar outro dia, né, por causa daquele gap, né? E aí ele entende que foi uma cobrança indevida, né? Mas eu não sei se pode ser algo mais soft, né? Como uma primeira comunicação, porque imagino que tem um display, né? Esse equipamento ele tem um display. Uma mensagem do tipo, olha, você tem uma passagem que ainda falta, né, ser paga, algo assim, né? Deseja pagar agora? Eu não sei se tem a opção dele interagir com aquilo, talvez não tenha, né? Mas alguma coisa em que ele tomou conhecimento. Primeiro ele toma conhecimento do débito, né? Em algum momento ele tem até, sei lá, 3 vezes que ele vai usar aquilo para poder autorizar a cobrança simultânea, talvez até, né, naquele momento. Eu digo porque, assim, olhando num primeiro momento, né, a gente pensa, olha, uma pessoa usou lá 60 vezes por mês o cartão dele para poder, né, pagar o transporte dele. Aí uma delas falhou, né? Aí bloquear o acesso ao sistema me pareceu inicialmente uma regra muito forte, né? Até do ponto de vista econômico, porque ele perdeu uma transação por algum motivo, né? Mas ele é um cliente que nas outras, né, 58 vezes funcionaria direito. Então é mais uma reflexão nesse sentido, uma sugestão talvez em pensar algo mais soft, né? Obrigado. Muito obrigado. Isso está diretamente ligado à regra de negócio propriamente dita, né? Esse usuário que é um usuário regular, o próprio sistema ele faz automaticamente cobranças, logo depois que ele teve uma transação negada, tem toda uma série de regras. Então, eu tento daqui a algumas horas, depois eu tento daqui a alguns dias, depois, para justamente essa pessoa nem sentir esse que fez 59 vezes certo e na 70ª vez lá, na 60ª vez deu errado, provavelmente ele não vai nem sentir pela própria regra de recuperação de dívida existente hoje. Então, aonde mais pega são as pessoas que não são os usuários comuns, não são as pessoas que estão tendo algum tipo de problema naquele momento. Mas é regra de negócio, isso a gente pode implementar da forma que os nossos clientes desejarem. Obrigado. Posso ajudar em mais uma pergunta, senhores? Então, novamente agradeço a todos, muito obrigado.